continuando com nossos estudos da carta de Paulo aos Romanos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns versículos que merecem alguma atenção, algum estudo dessa carta, né? Vamos começar por Romanos 2:5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Como assim acumulando ira? Como é que se acumula ira, né? Acumulando ira onde? Acumulando ira para quê, né? O para quê já está se explicando um pouquinho para frente ali, né? Para o dia da ira de Deus. Mas como assim acumular? Então, eu vou usar agora uma máxima, né, que o pessoal que estuda teologia sempre comenta, que a Bíblia explica a Bíblia. A gente sempre tem algum outro versículo, no mínimo um outro versículo concordando ou explicando os versículos da própria Bíblia, né? Então a gente vai lá para o Antigo Testamento, Gênesis 15, do 12 ao 16. Diz assim: Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. A maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa, ou seja, eles ainda não tinham acumulado o suficiente, vamos dizer assim. Que é isso? Como assim acumular e por que eles não poderão voltar para cá? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Bom, como eu falei na última lição, Deus é um Deus bom, justo. Ele nos dá chances, ele nos dá oportunidades de arrependimento, ele nos dá oportunidade de perdão, né? E só que como todo pai, minha opinião agora, né? O pai coloca limites no filho, né? Então aqui a gente vê que a maldade desses amorreus não tinha atingido o limite, ou seja, eles estavam pecando, eles estavam errando, eles estavam rateando ali, mas algo dizia para Deus que ainda não estava no extremo. Que extremo é esse? Bom, se a gente for olhar em Gênesis a história do dilúvio, a gente tem ali falando que a maldade dos homens chegou a um nível altíssimo, por isso Deus decidiu tomar essa providência do dilúvio. A gente vê a história de Sodoma e Gomorra dizendo que a maldade daquelas cidades chegou aos céus, ou seja, o nível bateu o nível. Então o juízo veio sobre Sodoma e Gomorra e foram destruídas, porque o nível da maldade, o nível da obscenidade, vamos dizer assim, que estava naquelas duas cidades, chegaram ao nível máximo. Chegaram acumularam tanto que chegou a um nível máximo. Então essa é a explicação para esse acumular ira, né? Então teimosia e obstinação do coração, né? Estava falando justamente por causa dos romanos, né? Para eles se moldarem à palavra e à vontade de Deus, né? Não serem pessoas teimosas, relutantes. E prosseguindo, a gente tem mais esse versículo aqui, que diz que porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Romanos 2,13, né? Aqui nesse versículo a audição ela é oposta à ação. Ela fala daquela audição que não presta atenção, aquela audição que tu só está ouvindo, sabe? Tu só está ouvindo, não está prestando atenção no que tu está ouvindo. Portanto, não prestando atenção, isso não vai gerar uma ação, não vai gerar uma prática, né? Isso nos comenta muito das pessoas que ouvem a palavra de Deus e não fazem o que a palavra de Deus pede para fazer. Elas só escutam, só acham bonito, acham legal, na hora acham motivador, mas isso não transforma, não gera transformação, não gera uma ação, né? Então a gente foca bastante nesse versículo. A gente tem afirmações a ele um pouco mais adiante,
no Romanos 2, 21 e 22 diz assim: então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Então, ele está fazendo essas quatro perguntas, né, que com o intuito de uma introspecção, o intuito da pessoa parar para pensar se alguma dessas coisas que diz que faz ou diz que ensina está contra o que a palavra diz, né? E Romanos 2, 24 diz assim: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso nos comenta que por causa dessas atitudes que a pessoa diz que faz, mas não faz, ou que escuta que deve fazer e não faz, isso pode causar um escândalo, vamos dizer assim. Uh, explicando melhor, se alguma pessoa faz alguma coisa certa, isso eu já comentei algumas vezes, né? No reino de Deus, para o reino de Deus, a gente não vê muito comentário sobre isso exteriormente, né? Sem ser na igreja. Agora, se alguma pessoa que professa a fé em Cristo faz alguma coisa errada, não é a pessoa que é apontada, mas é a instituição igreja. É a igreja que não presta, é o sistema da igreja que não presta, porque todo mundo de igreja é igual. Não. Uh, por que isso? Por que acontece isso? Em corroboração com esse versículo, né? Dizendo que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Vocês quem? Aqueles que não se comportam alinhados com a palavra de Deus. Seguindo, uh, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Romanos 3, 22. Aqui foi a primeira vez que Paulo apresentou Cristo como um objeto de fé. Como assim objeto de fé? Aquele que é o centro da fé, aquele em qual nós vamos depositar a nossa fé. Cristo é o centro da nossa fé que gera a justiça de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, né? Mostra uma forma de totalidade, de universalidade. Ele não estava falando só para quem estava em Roma. Ele não estava dizendo, ó, vocês, todos vocês que estão em Roma, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não. Ele está englobando todos, todos, todo mundo, certo? E essa glória de Deus, né, provavelmente ela significa, segundo né, um pensamento judaico corrente, o homem antes da queda ele possuía parte, né, da glória de Deus. Ele fazia parte dessa glória. A glória o tomava e envolvia. Como assim? Vamos desenhar para entender. Tinha o jardim e tinha o homem. Na viração do dia, Deus vinha ter contato com Adão. E quando ele vinha, ele fazia parte. Adão era tomado pela glória e ele fazia parte daquela glória. Porque ali não tinha pecado, então ele fazia parte daquela glória, um, porque a glória o envolvia, e dois, porque ele tinha ainda a totalidade de Deus dentro dele, então a glória fazia parte dele e ele fazia parte da glória. Era uma relação mútua que tinha ali. Adão fazia parte disso. Só que com o pecado, essa glória deixou de fazer parte. Por isso que ainda hoje nós buscamos a glória de Deus. Por isso que ainda hoje nós corremos atrás da glória de Deus, nós cantamos canções dizendo que nós queremos a glória, que nós buscamos a glória, que nós almejamos pela glória de Deus. Então, por isso, né? Seguindo, Uh, um outro versículo aqui que nos chama a atenção, em Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse versículo, no original, ele fala algo traduzindo como se fosse Deus o colocou diante de nós como propiciação. Propiciação? Que propiciação? O que é propiciação? Como assim propiciação? A gente vai entender isso estudando um pouquinho da história do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Ainda hoje ele é comemorado
em Israel, né? Ele é uma das datas marcantes para o povo de Israel, o Yom Kippur. Yom Kippur ele é comemorado no 10º dia, né, do mês de Tishrei. Ele tem uma característica diferente de algumas datas, algumas festas, né, bíblicas, que ele tem um jejum de 25 horas e orações intensas. Dentre essas orações, né, duas que a gente tem um destaque grande, que é o Vidui e o Alhet. A primeira, ela é uma confissão. Ele confessa os pecados, ele confessa que é um pecador. A segunda, ele vai ler, ele vai citar uma lista que existe de pecados que podem ser cometidos pelas pessoas. E ele é lido essa lista e pedido perdão se algum desses pecados eles cometeram. Para não correr risco de esquecer alguns, é citado, então, vários, né? São citados vários. Yom Kippur, a gente entendendo um pouquinho, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: Diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Um parênteses aqui. Por que Deus falou para Moisés falar para Arão? Porque Deus é um Deus organizado. O homem escolhido para liderar o povo naquele período histórico foi Moisés. Lembra que a gente comentou na lição anterior sobre a estrutura militar que os graus hierárquicos, um comunicava sempre com o imediatamente acima dele? Deus é organizado, Deus não copiou uma estrutura militar, né? Mas a estrutura militar possivelmente copiou algumas coisas dessa estrutura até sem perceber. Deus falou para Moisés que era o primeiro, vamos dizer assim, entre aspas, né, em comando naquela época. E Moisés tinha que passar para aquele que estava imediatamente abaixo dele, que era Arão. Seguindo, Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, como oferta pelo pecado, e com um carneiro, como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções, também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. A gente vê ali na imagem do sacerdote do lado, né, essa era a roupa. Além disso, ele tinha ali no centro do peito uma placa com 12 pedras simbolizando as 12 tribos, e nos ombros ele tinha presilhas, né? Possivelmente ali ficava o Unim e o Tumim, que eram duas pedras, dois objetos que eles usavam para tirar a sorte, fazer algumas escolhas que precisavam disso, né? Ali tem um turbante de linho na cabeça e tem uma faixa na testa escrito Santidade ao Senhor. Tá faltando uma coisa aí, né? Cadê a tal da corda que puxava o sacerdote para fora se ele morria, se ele tivesse em pecado? Bom, a gente não tem referências bíblicas a essa parte da vestimenta. Não existe referência bíblica nenhuma sobre essa corda que puxava o sacerdote para fora. Não existe isso na nossa Bíblia, não existe isso na Bíblia com a, com a linha católica, não existe isso na Torá, não existe isso na Mishnah, não existe isso na Guimará, nos escritos de Flávio Josefo, nos escritos de Filo de Alexandria, nenhum dessa época que falava usos e costumes judeus da época, hebreus da época, não consta esse acessório, essa corda. Mais além a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, tá? Mas não existia esse acessório. Isso possivelmente foi um anexo que foi feito com o passar dos anos justamente para fins de pregação, não com base 100% bíblica, né? Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes, os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro e tirará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor, outro para Azazel. As sortes que eu comentei agora há pouco, né?
Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode ao qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Levítico 16, de 2 a 11. Esse bode ele recebia simbolicamente os pecados do povo. O sacerdote transmitia os pecados do povo para cima desse bode e esse bode morria em lugar do povo. Ele era sacrificado ao lugar da a morte que tinha que acontecer com quem pecou acontecia por esse bode. Ele era um bode expiatório, pois ele fazia a expiação dos pecados. Por isso que existe a expressão bode expiatório ainda hoje. O tabernáculo ele móvel no deserto, né, ele era mais ou menos assim. Ele era uma estrutura móvel, ele era desmontado sempre que o povo saía dali, os levitas desmontavam, levavam tudo isso e depois montavam no próximo lugar. Ao redor dele, espalhados, ficavam as tribos de Israel. E ali dentro tinham as partes, né, os móveis usados para fins ritualísticos. Mudando aqui um pouco a janela, né, a gente vai ver que o tabernáculo no deserto ele era dessa maneira aqui. Ele era cercado, né, por tecido e tal. Tinha aqui na frente um altar, a pia tinha uma cortina que separava do santo lugar e aqui tinha uma outra cortina que era separava o santo lugar do santo dos santos. Se a gente olhar ele aqui, aqui em cima ele também era coberto por um tecido, né, para ter a cobertura, mas lá dentro ele tinha os objetos, que era o menorá, que era o candelabro, né, o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição e além do véu ele tinha a arca da aliança que ficava dentro do Santo dos Santos. Ficava naquele lugar ali. Uma curiosidade bem interessante sobre isso é que esse era o templo, era o tabernáculo, era o Mishkan do deserto. O Mishkan ele era móvel. Um tempo depois foi construído o templo que Salomão construiu, que foi feito com a mesma estrutura. A gente vai dar uma olhadinha nele agora, então. Aqui, então, nós temos o Beit HaMikdash, que é o templo de Israel, né? A gente vai ver que ele tem uma porta e ele tem os ambientes. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhadinha de cima nele aqui. Ele tem os átrios que estão aqui, ele tem a porta, uma das principais aqui, possivelmente historicamente falando, ele tinha uma escadaria até a subida aqui, e essa porta de entrada, uma das portas, né, ela era chamada Porta Formosa. Aqui que aquele homem ficava sentado pedindo esmolas quando Pedro chegou e disse para ele que não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha ele dava. Foi nessa porta. Tinha os átrios que ficavam ali e aqui ele tinha o átrio externo, né, com o altar, a pia, as mesmas que tinham no tabernáculo. Aqui nesse lugar tinha o candelabro de novo, a mesa dos pães, o altar de incenso e a arca da aliança. Era feita no tabernáculo, no templo, desculpa, de Israel esse processo. Interessante quando a gente vê que todo o processo ele passava por uma série de estágios. O sacerdote vinha, entrava, trazia o animal que seria sacrificado sobre o altar, se purificava, lavava as mãos na pia, entrava no santo lugar e aqui no santo lugar ele ia, entrava, queimava o incenso. Diz uma tradição que até que o lugar estivesse cheio do incenso, se ele olhasse para baixo e não enxergasse os seus próprios pés, alguns diziam, né, que ele não poderia passar para o Santo dos Santos. Ele enchia esse lugar de fumaça do incenso, ele podia ver a luz do menorá que ficava ligado, e
depois de fazer essa parte do incenso, ele ultrapassava o véu, chegava no Santo dos Santos e derramava o sangue do animal que foi sacrificado lá no altar. Ele derramava sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Interessante a gente notar que do altar à arca, passando pela mesa dos pães e o menorá, ele forma o desenho de uma cruz. Isso simbolicamente foi Cristo apresentado ao povo por meio do tabernáculo no deserto, que a disposição era a mesma, e do templo em Israel. Deus mostrando que o sacrifício verdadeiro seria feito através da cruz, mostrando e apontando para Cristo desde a época do templo. Voltando então para os nossos slides, para a gente se encaminhar ao final, né? A gente tem os elementos que eu comentei, que ficavam dentro do tabernáculo, dentro do templo, né? Também, que eram os mesmos elementos. E a gente tem essa que era uma das peças centrais, uma das mais importantes que tinha no tabernáculo, que era a Arca da Aliança. Em cima dela ficava o propiciatório, que era onde o sangue era derramado. As figuras dos querubins que ficavam em cima até hoje são um mistério, porque existem inúmeras teorias de como era a forma desses querubins. Então, isso mais além a gente vai conversar um pouco. Dentro da arca ficava então um pote de maná, ficava a vara de Arão que floresceu e as duas tábuas das leis. Para a gente encerrar as nossas leituras, né, que eu sempre dou uma dica, na última lição eu falei um pouco sobre as traduções da Bíblia. Vocês viram que nessa de hoje tinha um NVI acima dos versículos, é a nova versão internacional. Mas além dessa, eu quero indicar para vocês aquela que eu já tinha comentado, que era a King James. Na última lição, a King James é uma Bíblia muito interessante, a forma que ela foi traduzida. Essa é a Bíblia judaica completa. Ela é interessante porque ela usa um princípio básico de quando tu aprende um idioma. Quando tu começa a aprender um idioma diferente, tu aprende que nome não se traduz. Os nomes não se traduzem. Então, essa Bíblia ela fez exatamente isso. Os nomes, os lugares, esse tipo de referência não foi traduzido. Ela continua com a expressão original, do hebraico original. E um livro é A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Ele fala uma interessante. Ele comenta a vida de Paulo como, como uma reconstituição, desde a infância até o tempo da morte dele. Ele vai contando essa história, a história de Paulo, do apóstolo Paulo. Então, essa era a nossa lição de hoje. A gente vai ficando por aqui. Na próxima, nós retomamos os nossos estudos do livro de Romanos. Deus abençoe.